Isso é muito, muito importante que vocês nunca esqueçam, tá? Nós temos a técnica mais adequada, nós temos o processo mais adequado. Não se trata de um jogo de culpabilização, tá? Isso é muito importante, porque nós, docentes, não podemos trabalhar com a ideia de culpa. Ah, o aluno não aprendeu por minha culpa. Não, ele pode não ter aprendido por uma série de elementos, dentre os quais está, sim, a nossa técnica. Então, vamos pensar em termos técnicos, em termos metodológicos, tá? Porque esse é o nosso papel. Então, vamos lá começar o nosso estudo de hoje para falar das técnicas de como podemos ensinar a divisão nos anos iniciais. Como sempre, nós temos uma trilha a seguir, né? E essa trilha de hoje, vamos falar um pouco sobre a multiplicação que vimos na última aula, vamos falar dessa definição do que é dividir, do ponto de vista tanto pedagógico quanto exatamente matemático, né? Como que a gente define esse conceito de divisão, como podemos aplicar isso na sala de aula, como podemos proceder de um modo que cada aluno consiga incorporar, apreender, agora estou usando outro verbo, não é aprender, mas é apreender, no sentido de apreensão dessa técnica, porque a divisão é uma técnica, é uma operacionalização. Depois vamos ver exatamente a proposta que eu trago a cada uma de vocês, a cada um de vocês, sobre do que seria mais adequado, ou seja, como podemos ensinar a divisão de um ponto de vista da pesquisa em educação matemática. E, finalmente, vamos ver as técnicas. Eu acho que vocês já perceberam que esse curso ele foca muito na técnica, né? Ou seja, em como que eu posso fazer na sala de aula. A teoria, ela está embebida em todas essas técnicas, lembrando que são ideias iniciais, a partir das quais vocês podem começar aí a criar as próprias técnicas. Então, vamos lá comigo, vamos lá seguir na nossa trilha hoje pedagógica, né? Inicialmente, sobre a multiplicação. Como que nós estudamos a multiplicação na última aula? Bom, a multiplicação, ela para nós, é um trabalho com a noção de agrupamento. Então, a primeira coisa que nós, enquanto professores, lá na sala de aula, dos nossos pequenos, das nossas pequenas brasileirinhas e brasileirinhos, é o quê? Nós temos que ensinar a noção de agrupamento. Isso é extremamente importante. Um aluno só vai aprender a multiplicar quando ele aprende a agrupar. Isso é fundamental. E esse agrupamento, ele diz respeito ao quê? Ele diz respeito a uma organização dentro de um conjunto numérico. Como que nós ensinamos isso? Por meio do sistema de numeração decimal. Quando você começa lá a falar, olha, um conjunto de 10 unidades é uma dezena, está ensinando essa criança a agrupar. Toda a base matemática, ela é constituída sobre o agrupamento. Então, isso é fundamental. A noção de agrupamento deve existir e tem que permear a nossa prática pedagógica. Num segundo momento, nós estudamos sobre a soma por pequenos grupos e reconhecimento de padrões. Esse aspecto, colegas, é extremamente importante por dois motivos. O primeiro deles, que quando eu agrupo por soma, eu estou empregando a primeira técnica operacional que nós ensinamos lá nos anos iniciais, que começa no primeiro aninho, né? Que são aqueles problemas de soma de um algarismo. Quando entramos no segundo aninho, nós já vamos introduzir um segundo algarismo, até 10, né? 10, 11, no máximo uns 15. Então, esses problemas de adição aparecem ali. Então, nós precisamos agrupar, nós precisamos empregar a soma e o reconhecimento de padrões. Como que uma criança vai aprender a reconhecer um padrão? Quando nós trabalhamos com sequências. Então, esses probleminhas são aqueles lá que todos nós estamos acostumados. Nós temos uma vaca, um porco, um elefante, o próximo é a vaca. Então, quando a criança começa a empregar esses padrões,
ela vai desenvolver o pensamento algébrico. Aí nasce esse pensamento algébrico. Então, isso é fundamental. Agrupamento, reconhecimento de padrões. Depois, nós vimos a expansão para uma representação simbólica. E aqui nós voltamos lá na nossa terceira aula, a noção de símbolos. Isso que eu tenho defendido muito. Por quê? Uma criança não vai compreender toda a matematização se ela não transpor a simbologia. Então, cada símbolo tem um significado, porque a matemática é uma linguagem. Então, nós ensinamos, do mesmo modo que nós ensinamos a língua portuguesa para essas crianças num processo de alfabetização, nós estamos ensinando os fonemas, como ela deve mexer a boca, quais são essas sílabas que constituem o processo de vocalização. Nós também ensinamos a parte de simbologia matemática. Lembrando sempre que quando há um problema de linguagem, nós temos aí algum indício de um transtorno de aprendizagem, tá? E isso é muito importante que tenhamos sempre em mente. Depois, nós adentramos no reconhecimento da recorrência e no agrupamento usando o símbolo X, tá? Isso é muito interessante. Por quê? O símbolo X é um símbolo muito provisório, ele não tem que ser fixo, tá? Faz uns dias mesmo que eu me deparei para avaliar um material didático, no qual, no 7º ano, estavam usando o X para indicar a multiplicação. Isso está incorreto. Por quê? Porque no 6º ano já introduzimos as relações algébricas. E nas relações algébricas, o X ele vai aparecer como uma padronização. Como que uma criança vai conseguir exatamente fazer essa diferença entre o X da incógnita e o X da operação, tá? Então, nós vamos utilizar o X para indicar a operação de multiplicar, mas esse processo ele é algo provisório, ele não fica ali o tempo todo. É muito importante que trabalhemos isso com a linguagem. E como que nós vimos isso? Quantas vezes tal número aparece? Então, nós vamos indicar esse quantas vezes pelo símbolo X. É fundamental que citemos isso o tempo todo. Nós temos que citar isso o tempo todo. Olha, pequenos, isso daqui representa quantas vezes o número tal aparece, tá? É fundamental que vocês utilizem essa linguagem. Por quê? Porque a criança já vai construindo esse senso de representação. Isso é muito importante. E, finalmente, nós vimos a malha quadriculada como o quê? Como um grande aliado, um grande recurso para essa noção diária e, posteriormente, a construção da tabuada. Algo que, novamente, eu volto a enfatizar. A tabuada não tem que ser o meio, mas sim o fim do processo. A criança tem que, ao final, exatamente da sua aprendizagem de multiplicação, construir a tabuada e não aprender por meio dela. Então, vamos entrar hoje no nosso objeto, que é a divisão. Para nós, professores, para nós que somos sempre aprendizes, né? Porque um professor, quando ele se forma, é exatamente o dia em que ele vai iniciar a sua aprendizagem, né? O dia de formação é o dia que ele vai iniciar a aprender, que ele nunca se forma, porque ele vai se formar por toda a sua vida, praticamente. Então, para nós, professores dos anos iniciais, o que nós entendemos por esse procedimento de dividir para nós? A divisão, olha só, o dividir, essa palavra, é um verbo em português que indica uma ação, tá? Todo verbo indica uma ação. Uma vez que eu tenho uma ação, eu tenho um comando. E aqui eu faço uma ponte com a psicologia da criança. A partir do momento que a criança recebe um comando, ela vai organizar a sua neuroplasticidade para um dado comportamento.
E, geralmente, as crianças só conseguem decodificar um comando, e não dois ao mesmo tempo. Por isso que quando você fala, não, corre, ela corre. Porque ela vai identificar o último comando que você deu, e não aquele primeiro comando. Tá certo? Então, é fundamental que nos atentemos para isso. Antes de ser uma operação matemática, a divisão é um verbo de ação. Aliás, todo verbo indica uma ação, mas é um pouco que redundante, mas é bom insistir. É um verbo de ação. E esse verbo de ação indica um comando. Por isso que, ao fazermos exercícios sobre a divisão, a multiplicação, utilizemos apenas um verbo na frase, que geralmente vem ou como calcule, ou como obtenha, divida, multiplique. Não coloque mais que um verbo na mesma frase de um exercício, porque a criança não vai interpretar. E isso diz respeito ao seu desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. Já que nós temos, então, esse ato, porque se eu tenho uma ação, eu tenho um ato, tá certo? É o ato de repartir uma quantidade, distribuir, reorganizar. Essa é a palavra-chave, reorganizar. E nós acabamos de estudar lá na multiplicação, que a multiplicação é também uma reorganização. Porque a multiplicação é uma soma de grupos. Eu estou agrupando os semelhantes. A divisão também é um reagrupamento, mas eu vou reagrupar em quantidades menores. Então, vejam que o verbo de dividir, ele engloba mais que um procedimento matemático. Só nessa definição, nós temos a adição, a subtração, a decomposição, a composição e a multiplicação. Nós temos 5 operações matemáticas que o pequeno tem que fazer para aprender a fazer a divisão. Por isso que a divisão é, assim, o divisor de águas de ciclo. Quando a criança aprende a dividir, ela vai enfrentar muitas dificuldades. Por quê? Porque é um processo de alta complexidade. Então, a técnica, ela tem que ser muito bem estudada. Então, como que nós vamos entender a divisão? A divisão é um comando para reorganizar. É basicamente isso. E sobre esse comando para reorganizar, nós vamos trabalhar com o reagrupamento. Ou seja, vamos reagrupar quantidades menores de um conjunto maior. Vejam, a teoria dos conjuntos, ela está aqui entre nós, né? Por isso que eu falo para vocês, se um dia tiverem vontade de estudar a matemática, peguem um livro sobre a teoria dos conjuntos. É maravilhoso. Porque nós passamos a compreender grande parte de tudo aquilo que a gente aprende desde a escola até o ensino superior e nunca nos perguntamos o porquê. É fantástico, eu super recomendo para vocês. Uma vez que nós já temos, então, essa definição sobre o ato de dividir, como que a gente pode trabalhar pedagogicamente? Bom, algumas situações que muitas de vocês utilizam lá na sala de aula. Como que a gente ensina a divisão? Geralmente com frutas, né? Durante uma refeição. E aí eu tenho a ideia de metade, a ideia da terça parte, que inclusive é uma habilidade que vai aparecer lá no terceiro ano. Lá no terceiro ano, vocês já começam a trabalhar esses problemas da metade, da terça parte, do quarto, não é isso? Que você tem lá a pizza nas 4 partes, isso já aparece aqui, tá? Um segundo problema, que é clássico, é o uso de chocolates, não é verdade? Você tem a barrinha de chocolate, quantos pedacinhos, quantos tabletes para tantos amiguinhos, não é assim? Por quê? Porque é algo que faz parte da vida dele. Toda criança come chocolate, né?
Então, aí, você fala, bom, eu tenho um pedaço de chocolate, eu tenho um pedaço de pão, vamos fazer essa divisão, então, né? Uma terceira situação é o uso de doces, por exemplo, o uso de fatias, o uso de pedaços, um bolo de 10 pedaços. Quatro pessoas comem 2 pedaços. E aí você já monta esses problemas. Então, isso faz parte também do cotidiano, né? Depois nós temos os brinquedos com os coleguinhas. É inevitável não abrir um material lá dos anos iniciais e não encontrar qualquer situação que envolve os amigos e os brinquedos. E aí nós já caímos no primeiro problema. Como que a gente divide uma boneca para 2 pessoas? Por quê? Porque nós não pensamos no objeto, porque quem escreve está pensando no abstrato, mas quem estuda está no concreto. Então, essa criança, quando lê, ela vai imaginar, poxa, mas como que eu vou dividir uma boneca para 2 pessoas? É um braço para cada um? Então, isso tem que ser pensado quando a gente vai trabalhar a divisão. Por quê? Porque a divisão é uma reorganização. Então, isso é muito importante. E, por fim, nós temos os aspectos sociais, que é o quê? Vamos dividir os alimentos com os necessitados. Pessoal, por mais que nós tenhamos como função social a solidariedade, nós temos que ter em mente dadas situações. Tá? As situações que englobam a divisão, elas são situações fundamentais, porque a divisão ela é ensinada por meio de uma situação. A criança vai buscar ao seu redor o que ela pode dividir, quais coisas ela pode dividir. E isso começa nas situações. Então, essas 5 situações é um levantamento que eu fiz de vários materiais didáticos usados tanto no ensino público quanto no ensino privado. E isso daqui é clássico. Os problemas vão abordar isso daqui. Não disse para vocês se está certo ou está errado. Apenas estou apresentando aquilo que aparece. Agora, o que seria, então, professor, o mais aconselhado? Vamos lá conhecer, então, isso. Andando um pouquinho mais, como que nós fazemos? Ou seja, como que nós, professores, ensinamos a divisão na sala de aula atualmente? Bom, inicialmente, nós sempre partimos de exemplos que são baseados nos alimentos. É inevitável, né? Eu tenho um bolo e eu tenho aqui 10 amiguinhos. Quantos pedaços eu posso dar para... Isso é inevitável. A pizza, quem nunca dividiu pizza? Lanche, é inevitável. Nós usamos esses exemplos, né? Depois, nós simbolizamos o contexto com a chave. Ou seja, você sai do bolo de chocolate da vó Nina e já vai direto na chave. E essa chave é aquilo que vocês estão pensando sim. Aquele símbolo grande lá, né? Aquilo lá, ó, a chave. A chave, eu vou mostrar para vocês que é o último processo que a gente ensina, e não o primeiro. Tá? Porque a chave envolve 8 operações de complexidade. A criança precisa saber 8 operações para entender a chave, que na cabecinha dela não é uma chave. E aí você fala, não, mas você tira aqui, o resto sobe, desce, vira. Imagina, a criança está ao mesmo tempo dividindo e ela tem que fazer uma operação de subtração. Ela se perde, ela vai se perder, tá? Então, esse é um modo que nós geralmente ensinamos. E depois nós efetuamos a operação de modo direto. Ou seja, a divisão, ela é uma operação naturalmente complexa. Quando eu falo essa palavra, eu digo que tem 8 operações envolvendo esse processo. Ou seja, ao mesmo tempo que a criança tem que dividir, que é o ato de reagrupar em quantidades menores, ela vai executar outros processos, que é a adição, a subtração,
a composição, a decomposição, a multiplicação. Então, tem outros processos dentro de um único. E isso para uma criança que está na transição do quarto para o quinto ano, quase no sexto, já é a transição para o mundo abstrato. E essa transição não é fácil para essas crianças. É muito complicado. E olha só, existem muitas pesquisas, tanto da Finlândia quanto dos Estados Unidos, que indicam que é nesse ponto em que as crianças começam a criar trauma com relação à aprendizagem de matemática. Por quê? Porque a quantidade de fracassos é maior que a quantidade de sucesso. E quando a gente tem um dado sistema comportamental em que o estímulo é sempre para o fracasso, você cria uma concepção de que você não consegue aprender aquilo ali. E aí, tudo começa. Lembrando sempre que eu tenho estímulo, o comportamento, a resposta. E aí, tudo começa. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Isso é como nós fazemos, tá? Como que nós ensinamos.